Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez, damos continuidade aos nossos estudos, às nossas buscas espirituais. Aqui na Europa, chegamos hoje à cidade de Paris, na França, muito frio, porém com muita disposição para o trabalho de Jesus. Fomos visitar muitos locais da cidade, sempre na busca das questões espirituais que são muito importantes para todos nós. Depois de almoçarmos, nós fomos particularmente visitar a região em torno da Rua de Sèvres, em Paris, onde nós tivemos a felicidade de visitar a Capela de São Vicente de Paulo, na Rua de Sèvres, número 95, em Paris. Uma igreja muito bonita, uma igreja que faz parte da congregação dos padres lazaristas ou padres vicentinos, que é uma comunidade que trabalha sempre pelos pobres. A minha visita a esse local foi muito interessante, porque esse trabalho que nós fazemos com a Márcia do Evangelho, nós encontramos a colaboração de muitos espíritos que são egrégios, ou seja, fazem parte da Igreja Católica. E São Vicente de Paulo é um deles, de muita importância pelas comunidades, pelo trabalho que ele fez. São Vicente de Paulo nasceu no dia 24 de abril de 1581, na Gasconha. Foi batizado no mesmo dia do seu nascimento e estudou na Universidade de Toulouse. Foi ordenado em 23 de setembro do ano de 1600. Passou pela primeira vez, logo que se ordenou padre, uma viúva que gostava de ouvir as suas pregações, ciente de que ele era pobre, deixou para ele sua herança, uma pequena propriedade e uma parte em dinheiro. Mas no seu retorno, em Marsella, em 1605, o navio foi atacado por piratas, ele foi prisioneiro, viveu entre os muçulmanos e, finalmente, o Papa Henrique IV da França escolheu São Vicente de Paulo, ou Padre Vicente, como um fiel depositário devido à sua presteza. O rei Henrique IV nomeou capelão da rainha Margarida de Valois, a conhecida rainha Margot. Esse homem foi dedicado em toda a sua vida a obras de amor e de caridade. Ele fundou em 1617 as Damas de Caridade, conhecida como Associação Internacional da Caridade nos dias atuais. Fundou ainda a Confrarias da Caridade em dezembro de 1617. Em abril de 1625, ele fundou a Congregação da Missão, que hoje são conhecidos como padres lazaristas ou padres vicentinos. E ao entrar na igreja de São Vicente de Paulo hoje, eu fiquei de uma certa forma emocionado pelo que pude ver. O altar principal, uma igreja muito modesta, mas por fora você nem parece que é o que ela nos mostra quando a gente entra. Um lugar muito tranquilo,
E ele, depois que ele foi canonizado, ou reconhecido pelo Papa Clemente XII, em 1885, ele foi declarado pelo Papa Leão XIII patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica. Na igreja tem o conhecido corpo incorrupto de São Vicente de Paulo. Embora nós tivéssemos com pressa, tínhamos horários para cumprir, mas eu aproveitei muito bem o tempo em que estive ali. Fotografei o que pude. Fiz as minhas preces e me lembrando do nosso trabalho desse evangelho, que no capítulo 13, onde nós, no item 11, temos várias mensagens sobre a beneficência pelo bispo Adolfo, bispo de Argel. Tem a segunda mensagem sobre a beneficência, exatamente de São Vicente de Paulo. Esse homem vem colaborar com o Espírito da Verdade na codificação da doutrina espírita, com uma mensagem belíssima sobre a caridade. É a segunda mensagem do item 11. A primeira é de Adolfo, bispo de Argel, e a segunda é de São Vicente de Paulo, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi para mim um presente poder entrar naquela igreja, verificar o silêncio, a energia que nos deixou muito sensibilizados. Uma tarde para mim de muita importância. Chegar à terra do mestre lionês Allan Kardec, onde a gente descobre que no mundo espiritual não existem barreiras. Kardec, um intelectual da época, um professor, um pedagogo, um matemático, um gramático, um homem de tanta intelectualidade, com o nome de Hipólito Leão Denis Arrivelho, que ele teve que trocar de nome para não confundir a sua intelectualidade material com a sua mensagem espiritual. E chegar a Paris faz com que nós nos sintamos mais perto deste homem, da sua história e também da codificação da doutrina espírita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não sabe ou para quem não conhece, ele é composto de 3 partes distintas. A primeira, a mensagem de Jesus, que Kardec extrai textos diversos, convergentes com o assunto, como, por exemplo, o capítulo 13, do qual nós estamos falando, que o item 11 fala da beneficência, com a mensagem de São Vicente de Paulo. Kardec dele tirou textos do Evangelho de Jesus para fazer o conteúdo básico, ou para formar o conteúdo básico desse capítulo, que ele intitula Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí, esses títulos, estes versículos, essa essência do Evangelho que ele extrai, ele, na sequência, dá a sua explicação. E, por último, como terceira e última parte, vem espíritos diversos de todas as partes do planeta e, sobretudo, espíritos como Vicente de Paulo e outros que foram reis, São Luís, que é conhecido como um dos dirigentes dessa obra magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, tantos bispos e padres do passado, do século XV, XVI, XVII, que vieram colaborar nas explicações
e nas mensagens dos espíritos a respeito dos diversos assuntos que Kardec une nessa obra. Assim a gente pode observar que a questão religiosa no mundo espiritual, ou no verdadeiro mundo, ela passa a ser secundária diante da mensagem maior, que é o amor, a fraternidade universal, a caridade, o perdão, como a gente pode observar, com o que eu pude hoje constatar ao visitar a capela de São Vicente de Paulo, aqui em Paris, recebendo todas as energias e os ensinamentos e nos preparando, tanto eu como todo o grupo, para a partir de amanhã tentar fazer os caminhos de Allan Kardec aqui dentro da cidade de Paris e ao mesmo tempo aprendendo as lições que a espiritualidade nos traz com essa geografia da terceira revelação, que é a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e explicada sob o auxílio da bela exegese de Kardec e da mensagem dos espíritos que vem a brilhantar, aprofundar e tornar sedimentado e palpável a ação do Cristo sobre todos nós através desses espíritos, desses vultos caridosos, porque a caridade não tem religião, a caridade não separa, a caridade une. Por isso que Kardec constituiu um dos princípios básicos da doutrina: fora da caridade não há salvação. Assim, meus irmãos, a partir de amanhã esperamos viver emoções como a que eu vivi hoje em torno de São Vicente de Paulo, esse grande vulto do século XVI, que veio, como hoje considerado um santo da Igreja, trazer ensinamentos na colaboração da nossa querida doutrina. Agradeçamos a Jesus por mais esta oportunidade e vamos nos preparar, porque amanhã vamos visitar o cemitério Père Lachaise, aqui em Paris, onde está o túmulo de Kardec, e toda vez que a gente vai ali, a gente sempre tem um ensinamento, todas as vezes com pessoas de religiões diversas, muçulmanos, católicos, pessoas de diversas religiões que ali aparecem e vêm nos surpreender por terem sido auxiliados, por terem sido ajudados pelo espírito de Allan Kardec, que vem trazer conforto a qualquer necessitado, independente da religião em que milite, deixando para nós um exemplo da necessidade que temos de amar como Jesus nos orientou, amarmos uns aos outros, independente de religião. A religião é importante, não é isso que eu estou pregando aqui. A religião é indispensável na vida daquele que quer constituir um caminho que o leve a Deus, mas ela não pode ser utilizada como um meio de criticar ou de afastar aqueles que fazem parte de outras correntes religiosas. Deus é único e o sonho de Jesus sempre foi constituir um só pastor e um só rebanho. E nós comungamos com este pensamento, porque em toda a história da humanidade, a gente pode observar Francisco de Assis visitando o sobrinho de Saladino no Egito, fazendo amizade e constituindo um verdadeiro exemplo de ecumenismo que hoje é alimentado lá na cidade de Assis pelos papas, desde João Paulo II, reunindo líderes religiosos de todos os lugares do planeta. Vamos, como espírita, fazer a nossa parte, abraçar o diferente, amar aquele que é necessitado, independente de que ele tenha ou não uma crença. Lembrando sempre que é uma criatura de Deus que merece o nosso amor e o nosso respeito. Que Deus os abençoe, e a todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, com mais informações das nossas buscas
dos nossos estudos e da nossa convivência espiritual aqui na cidade de Paris. Deus os abençoe, tenham todos uma boa noite, Jesus conosco sempre, que assim seja.